vamos falar de história agora. Áudios de sessões do Supremo Tribunal Militar, né, foram publicados ontem, esse domingo aí, dia 17, pela jornalista Miriam Leitão, e eles revelam relatos de tortura durante o período da ditadura civil-militar. Os áudios que foram analisados, né, pelo historiador Carlos Fico, um historiador ali da UFRJ, comprovam que os generais sabiam da prática generalizada de tortura durante o regime. Nos áudios, por exemplo, tem ali, né? Um general defende a apuração de um caso de uma grávida, estava grávida de 3 meses, e ela sofreu um aborto após choques elétricos na genitália. Tem ali também mais informações, por exemplo, sobre um ministro que denuncia uma confissão de roubo a banco obtida a marteladas. O suspeito estava preso à época do crime. Então, assim, para quem acompanhou, viu que esse caso foi muito debatido ontem, né? Porque foi a revelação, são 10 mil horas de áudio, então isso foi só um pedacinho do que tem ali, ou seja, tá ruim só esse pedacinho aqui, mas tem coisa pior ali para ser revelada ainda. Deputada, todo 31 de março, o Exército Brasileiro ainda faz, né, aquela ordem do dia para celebrar, né? Não sei celebrar o quê, mas é isso, o golpe de 64. O que a senhora. Como você tem visto isso e qual que tem sido o movimento ali para poder tentar. Não vou nem falar discutir essa prática, né? Mas como que a gente impede a celebração de uma coisa tão horrível? Olha, com muita estranheza e com muita, enfim, muita tristeza a gente acompanha determinados movimentos como esse, quando a gente acompanha, né, hoje, enfim, nosso vice-presidente com um tom cômico, né, diante de fatos que surgiram na mídia, de gravações, né, e certos tipos de risada, enfim, um tom de deboche, né, é um deboche enfim, de certa maneira esconde a admissão, né, de que houve a ditadura, enfim, são sinalizações que nos entristecem e que servem de estímulo para que nós, enquanto representantes, né, enquanto, enfim, membros da sociedade civil organizada, para que a gente possa trazer luz para esse tema, para que a gente possa fazer uma grande conscientização das novas gerações, né, do quanto esse período ele foi, enfim, pavoroso, né, para as mulheres, enfim, o quanto isso de fato machucou tantas famílias e o quanto isso entristeceu consequentemente a história de muitas famílias brasileiras. Então, eu acho que esse é o nosso papel de conscientização, de revolta, né, de trazermos luz e de também, obviamente, diante de declarações, diante de sinalizações como tem ocorrido de algumas lideranças enfim, estão hoje no comando, de que a gente traga também a nossa postura de repúdio diante desses gestos e posturas desses líderes. Joel, o Bolsonaro já recebeu ali no Planalto, né, o Major Curió, a viúva do brilhante Ustra, e o problema é que, assim, eles não estão sozinhos, né? Muita gente concorda, ri, pensa igual. Hoje, o Mourão, por exemplo, né, literalmente riu da possibilidade de investigar militares pela tortura na ditadura, e fez até uma piada, perguntando se a gente vai fazer o quê? Trazer os caras do túmulo de volta? E nos países da América Latina que passaram pelo que a gente passou, nessas ditaduras sangrentas e tudo, o Brasil é uma exceção quando se pensa sobre punição ou realmente, né, vamos ler a história e ver o que aconteceu aqui. Então, assim, como que você enxerga aí, né, esse ano eleitoral? A campanha vai ser feita em cima desse tipo de situação de novo, como foi antes, né? O que você está enxergando aí para essas próximas revelações, inclusive? Bom, primeiro é o fato lamentável de tanta gente, inclusive em altos cargos da República, aí, louvarem e elogiarem a barbárie, a desumanidade, a monstruosidade que foi cometida comprovadamente durante a nossa ditadura militar.
A gente, de fato, não teve um acerto de contas no sentido da justiça. E agora, infelizmente, é tarde demais, né? Acho que todos os principais envolvidos já faleceram, já não teria grande sentido ir atrás disso. O que a gente teve, pelo menos, foi a Comissão da Verdade, para tentar apurar os fatos, para saber quais foram as pessoas, quantas foram que desapareceram, quantas foram mortas, quais foram as torturas, quem torturou, quando, onde. Isso a gente teve. Acho que os fatos e dados revelados pela Comissão da Verdade poderiam se tornar mais públicos. Não como uma. Eu acho tolo também quando vira, sabe, um cabo de guerra, assim, porque a gente é o lado contra a ditadura dando lição de moral em quem é a favor da ditadura. Acho que é menos esse o espírito do que simplesmente mostrar, olha o desastre que foi a ditadura militar, antes de tudo no plano humano mesmo, pela tortura, pelas violações de direito, assim, coisas inimagináveis e que não é boa, cara. Se você defende isso, sabendo o que aconteceu, e está comprovado o que aconteceu mesmo, se você é como Bolsonaro, que louva Carlos Brilhante Ustra, o terror, o pavor de Dilma lá na votação do impeachment, não venha hipocritamente se dizer um cristão que defende a vida e defende a dignidade humana depois, né? É uma mulher que abortou porque foi torturada. O que tem de cristão nisso? Se você defende isso, você é um anticristo. Assuma a sua posição ou faça a sua escolha. Tá? Mas, enfim, informar a população, porque a maior parte da população, no fundo, tem uma visão um pouco romanceada do que foi aquela época e que foi um desastre humano, foi péssima, inclusive do ponto de vista econômico. As pessoas lembram do milagre que aconteceu ali no fim dos anos 60, mas se esquecem da profunda e longa estagnação que a ditadura brasileira produziu logo depois, e da inflação também, que ela produziu logo depois, uma verdadeira década perdida, e da qual ele que legou uma burocracia, instituições atrasadas, uma ideia de desenvolvimento arcaica para o Brasil também, do qual a gente nunca se libertou totalmente até hoje. Então, enfim, só lamentar que tantas pessoas ainda celebrem isso no Brasil, mas eu ainda acredito que um trabalho de informação feito sem grandes paixões políticas, é para educar mesmo, para levar informação verdadeira sobre o que aconteceu para as pessoas, acredito que possa desmistificar um pouco essa época. E, Cecília, tem uma coisa que eu queria só complementar, se eu puder complementar o que o João falou, claro. Que eu acho que é curioso que esses áudios tenham chegado à tona agora, depois de uma longa batalha na justiça do professor Carlos Fico, para ele conseguir ter acesso a esses áudios, o que só demonstra que, além dessa incompreensão da sociedade, de parcela da sociedade de entender os horrores que foi a ditadura militar, enquanto a gente sofreu e morreu de modo ilegal, a gente tem ainda muita dificuldade de acessar informações básicas, né? A gente teve agora a morte recente do general Milton Cruz, que assumiu, que destruiu milhares de documentos da ditadura, que a gente nunca vai saber o que tinha ali naqueles arquivos, né? E a gente ainda olha, o pesquisador, o Carlos Fico, conseguiu em 2017 esses arquivos, ou seja, décadas depois do fim da ditadura. Então, acho que o país como sociedade mesmo, né, e também do ponto de vista institucional, tem obrigação ainda de prestar contas com esse período, né, porque a gente ainda tem muita coisa que está escondido. A gente tem um presidente da República que não só elogia, mas até o Joel comentou, teve a iniciativa de tentar ter questões do Enem, ou seja, a prova de fim da educação básica, trocando a palavra golpe por revolução. E desde 2019, voltando para a educação, que é a minha especialidade aqui, desde 2019 o Enem nem sequer tem qualquer questão sobre ditadura militar, né? Então é um tema que você tem um governo de ocasião querendo, de fato, apagar e não ter nenhuma menção na principal prova de acesso ao ensino superior, e que é o marco da educação, do fim da educação básica, né? E, Saldanha, a imprensa foi calada ferozmente naquela época, né? Os jornalistas foram perseguidos, mortos. Temos aí Vladimir Herzog para nos mostrar a história como ela realmente foi, né? E hoje a gente vê muita hostilidade contra os jornalistas, inclusive nas redes, que foi exatamente o que a gente discutiu aqui antes, essa hostilidade e tudo. Mas você veio aqui, inclusive, comentar exatamente assim, uma coisa importante do papel da imprensa, que é mostrar
os erros, né, dos governos, fiscalizar mesmo o poder. Então, você enxerga aí essa conexão direta, né, dessa perseguição e dessa hostilidade contra jornalistas, exatamente porque eles conseguem fazer esse contraponto com provas? Não, sem dúvida, esse governo há um tom, um caráter de um certo autoritarismo desde o início do governo, quando começa a desacreditar a imprensa, né? A partir do momento que há um movimento de desacreditar e de criticar antes de qualquer notícia, não critica a notícia, critica a imprensa no geral, já é um movimento de hostilidade e de desacreditar e de se vacinar, né, de certa maneira, né? A partir do momento que você critica e coloca a imprensa de uma maneira geral numa posição de negatividade, tudo que sai de lá, ou seja, essa função que é de fiscalização da imprensa, o discurso já está pronto, né, por parte do governo, de seus apoiadores, para dizer, não, você saiu na Folha, no Estadão, você saiu em qualquer veículo profissional, isso não é verdade, né? A verdade é o que a gente publica aqui no Diário Oficial e nos nossos canais oficiais aqui, né? É curioso não, é grave, na verdade, né? Que esse caso, inclusive dos áudios, tenha sido revelado pela Miriam Leitão, do Jornal Globo, que sofreu uma tortura durante a ditadura militar, exatamente quando estava grávida, né? Inclusive do Vladimir Neto, que veio a ser jornalista depois, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, tripudiou ali, né? Porque ela foi parte da tortura que ela sofreu, foi ela ficar numa sala com uma cobra, e ela tinha 19 anos, né? E ele colocou no Twitter um sinalzinho de cobra, né? Enfim, fez uma comparação terrível ali. Pra você ver o nível de debate que a gente está quando um deputado, filho do presidente, tripudia de uma pessoa que sofreu horrores nos calabouços aí da ditadura. É isso aí. Posso complementar uma coisinha? Claro. Que você estava dizendo, Saldanha, realmente é um governo que começa, já na campanha, começa hostilizando a imprensa, tendo a imprensa profissional como uma inimiga jurada, número 1, contra a qual vale tudo, estimulando violência e buscando desacreditá-la. Isso cria um grande risco, na minha visão, um grande risco para a própria imprensa. Como é que ela reage a isso? Sabe, a tentação mais forte é reagir a isso, de fato, incorporando e se tornando o órgão oficial, o semi-oficial de oposição ao governo, a imprensa que está contra o governo Bolsonaro, porque ele também ataca a imprensa. Eu considero isso um erro para o jornalismo profissional, quando permite-se levar por essa tentação forte de adotar essa postura de ser contra o governo, custe o que custar. Primeiro, porque sacrifica a sua objetividade, que deve ser sempre o que ele busca. Segundo, porque acaba confirmando uma narrativa do governo, de que eles estão ali para puxar o tapete, para ser contra o governo, porque eles não gostam deste governo, e acaba, portanto, perdendo a sua função, a sua capacidade de informar, inclusive aquela parte da população que votou ou apoia no governo. Só concluindo, acho que você falou, eu também concordo se a imprensa tivesse com essa posição de ser a oposição oficial do governo, mas eu acho que a imprensa em nenhum momento assumiu essa você pode ter, às vezes, algum... Eu acho que em alguns casos teve, sim. Mas eu acho eu vejo um pouco mais. Você acha que tem alguma informação, alguma reportagem? Não é questão de informação, é questão de como exagerada? Eu acho que como leitor, muitas vezes, podemos até discutir órgãos de imprensa específicos aqui, mas que eu acho que acabam adotando uma posição assim de ser contra por princípio ao governo, sabe? Eu acho que isso acaba pegando mal. Obviamente não é sempre, não são todos, mas eu acho que isso acaba transparecendo. Eu acho que é sempre um desafio, né, não ter essa posição, mas cai sempre numa situação que é o seguinte, por exemplo, no MEC, né, a Cecília começou falando o não MEC, né, fica difícil você conseguir achar notícias positivas ou ter um certo equilíbrio de positivos e negativos quando você realmente não tem nada para dizer em relação a uma política pública estruturada, né? Então, o governo Bolsonaro, essa sensação que pode haver de ter uma imprensa que é só oposição, talvez também seja reflexo de uma dificuldade muito grande de o governo realizar coisas importantes e conseguir articular políticas públicas que sejam avaliáveis e que sejam positivas para o país, assim, né?